E você, bom dia. Antes de qualquer palavra, antes de qualquer coisa, desejo a você uma manhã de segunda-feira, início de uma nova semana, primeiro dia útil. Eu espero que você esteja bem, pronto, preparado para aquilo que Deus tem reservado para você ao longo do dia de hoje e, por que não, já ao longo dessa semana. Mas a pergunta que eu quero começar essa manhã de segunda-feira lhe fazendo é: você já falou de Jesus para alguém esse final de semana? Você ministrou sobre a vida de alguém? Você apontou o evangelho para alguém nesse final de semana? É muito importante a gente entender que isso precisa ser feito, que todos nós, de uma certa medida ou outra, nós somos missionários, nós somos evangelistas, nós somos pregadores, sacerdotes do Deus Altíssimo, não é assim? Ele fez de nós reis e sacerdotes e nós precisamos levar a mensagem de Cristo adiante. E não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. O texto de hoje é o de Romanos, capítulo 1, verso de número 16, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, aleluia, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que coisa linda! Glória a Deus por esta palavra. Eu quero destacar duas grandes verdades aqui e gostaria que você as considerasse. Primeiro, na segunda frase, o texto vai dizer que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Gente, como pastor, eu tenho que dizer a você que existem muitas coisas acontecendo lá de fora, né? Muita inventação, muita coisa para atrair as pessoas, muita coisa está sendo feita para tentar ludibriar. E eu não digo só ludibriar no sentido de enganar, mas entreter as pessoas, fazer com que elas permaneçam na igreja, fazer com que elas se sintam bem dentro da igreja. E isso, de certa forma, é muito perigoso, porque o poder de Deus não está num esquema humano. O poder de Deus não está num sistema criado pelos homens, por melhor que ele seja, ou mais bem intencionado que ele seja. O poder de Deus não mora num plano muito bem elaborado de evangelização humana, ou mesmo institucional, por uma placa denominacional. Não, o poder de Deus está no Evangelho. Então nós podemos, obviamente, ter abordagens diferentes, nós podemos, inclusive, com a permissão de Deus e de sua palavra, ter os nossos planejamentos. Eu não vejo isso como um problema, mas para mim o problema é você substituir o poder de Deus, que é o Evangelho, por esquemas humanos. Então nós não podemos permitir que o Evangelho de Cristo seja tirado do púlpito, porque o que transforma vidas, e mais do que isso, o texto fala de salvação, é o Evangelho. O poder de Deus está no Evangelho. Olha só o que diz essa segunda parte do texto no verso 16. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o que salva não é o meu esquema, não é o jeito do pastor, não é o sistema de uma placa. Isso nunca salvou ninguém, por mais bem intencionado e elaborado que seja. O que salva é o poder de Deus contido no Evangelho de Cristo. E esse Evangelho precisa ser pregado. E a segunda grande verdade que eu quero compartilhar com você nesta manhã está na primeira frase do texto: não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu penso, irmãos, que muita gente sente vergonha do Evangelho e por isso não compartilha, não fala de Cristo, não fala de Jesus, não fala da palavra para outras pessoas. O que é muito triste e ao mesmo tempo muito sério, porque se você se envergonha do Evangelho, é um outro texto em que o próprio Senhor Jesus vai dizer que aquele que se envergonhar dele aqui
o Pai vai se envergonhar dele lá nos céus. Então olha que coisa séria, eu não posso me envergonhar, eu não posso ter vergonha do evangelho que transformou a minha vida, do evangelho que mudou a minha sorte, do evangelho que me tirou das garras de Satanás, do mundo do inferno, que é para lá que eu estava indo à deriva, completamente perdido, e esse evangelho de Cristo me arrancou do inferno e me colocou nas mãos do meu Senhor Jesus. Eu não posso me envergonhar desse evangelho na escola, no trabalho, no serviço, no ponto de ônibus, na padaria, no shopping, e muito menos dentro da igreja. Eu não posso, nós não podemos nos envergonhar do evangelho de Cristo. E se você não se envergonha desse evangelho, querido, ainda essa semana, hoje mesmo, segunda-feira, você fale de Jesus para alguém lá no seu trabalho. Claro que tudo tem a hora, tudo tem um momento, tudo tem um tempo, né? O tempo certo, a maneira certa. Então abriu a porta, te deu uma oportunidade, na dosagem certa, com muita educação, porque crente é educado. Você põe Jesus, você coloca o evangelho, você aponta o caminho da salvação, porque o mundo precisa disso, de pessoas que não se envergonhem do evangelho. Oremos. Pai, obrigado por mais um dia, mais uma manhã, e que ao longo do dia de hoje o Senhor nos dê oportunidade de falar do Senhor para alguém que cruzar o nosso caminho. Dá-nos essa chance, dá-nos essa oportunidade. Nós lhe pedimos, em nome de Jesus, entendendo nós que o evangelho é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.